Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retornando aos nossos estudos, iniciando pelo retorno à obra Nos Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Nós vimos no capítulo passado elucidações a respeito da hipnose, né, que foi trazido todo um contexto histórico a respeito dos estudos do hipnotismo, de como eles ocorrem e que, inclusive, esse processo, ele é realizado também pelos desencarnados, junto a outros desencarnados e também junto aos encarnados nos processos obsessivos. Hoje traremos o capítulo 5º, que trará elucidações que são a respeito do atendimento ao obsessor, né, ao espírito que se encontra em equívoco, perseguindo a família Soares, e que assim os benfeitores espirituais trarão elucidações para atendimento a esse irmão que se encontra atormentado. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer um tour, né, pelo capítulo, apenas para trazer as explicações de forma que vocês entendam da forma mais sucinta possível, tá? Por isso, nós recomendamos sempre que vocês leiam, porque aqui é apenas uma ênfase nos principais trechos do capítulo. Então, Guilherme, que é o perseguidor espiritual, que já tinha iniciado o seu atendimento, estava adormecido e havia sido trasladado para um local apropriado na própria terra, de modo a poder aguardar, em refazimento espiritual, o novo encontro com os antigos cômpares. Já havia tido, né, um primeiro contato, e para que ocorressem bênçãos de paz e, consequentemente, a desobsessão do senhor Mateus, que era o chefe da família Soares, encarnado, e de Mariana, que era a filha do senhor Mateus, que também se encontra perseguida por esse irmão. E aí é falado, né, sobre uma reunião que houve de encontro entre os encarnados, vinha ser uma reunião de desobsessão, e que ali são atendidos esses espíritos. E aí é falado, né, antes do horário habitual, nos congregamos na sede da União Espírita Baiana, no recinto já destinado aos labores mediúnicos, e inspirado por Saturnino, o irmão Petitinga, que é o dialogador, doutrinador encarnado, ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e iniciou a leitura sobre amar o próximo como a si mesmo, que está no capítulo 11. E aí as palavras foram vibrando na tônica de compaixão, via que todos estavam hermanados nessa comunhão espiritual, e a reunião teve começo, essa reunião de desobsessão, essa reunião mediúnica. O médium Moraes incorpora Saturnino, que é o benfeitor espiritual, diríamos que seria o diretor espiritual da reunião, e ele veio elucidar que traria Guilherme, que é o perseguidor, para a psicofonia, ou seja, para a incorporação, de forma a dar um melhor mergulho nos fluidos do sensitivo e diminuir-lhe a carga psíquica e um envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde há muitos anos. Silenciada a voz do instrutor amigo, o médium, então Saturnino, né, se retirou da psicofonia pelo médium Moraes e ficou ali acompanhando tudo o que acontecia. Dessa forma, o médium pôde, assim, receber, né, o Guilherme. O médium, então, foi dominado por estertores angustiantes, lembrando, né, que o médium de psicofonia, ele vem a ter todas as sensações que aquele espírito está tendo, e aí ele acaba tendo todas essas sensações de mal-estar, de dor, de ódio, de fúria. Da mesma forma, quando é um benfeitor, todas as sensações boas
de amor, de paz, de serenidade. E aí, como que despertasse de pesado sono, em que as imagens evocassem cenas muito dolorosas, o aflito perseguidor identificou o recinto em que se encontrava e, acometido de repentina ira, pôs-se a debilaterar. Acalmado com passes magnéticos aplicados pelo doutrinador, lentamente recobrou o equilíbrio e indagou a razão do constrangimento de que se via objeto, estando ali novamente, porque ele já tinha ido uma vez, né? E ele não queria mais ir para lá. Muito calmamente, Petitinga, que é o dirigente, né, da reunião mediúnica, explicou-lhe a necessidade do intercâmbio, a seu benefício mesmo, esclarecendo a inadiável urgência de voltar-se para o exame mais ponderado dos problemas que o vinham infelicitando, e dos quais somente o amor possui a tônica de poder conseguir a libertação. Quando nós passamos pelo processo do perdão, da compreensão e do perdão, de que ninguém passou por algum sofrimento por acaso, né? Muitas vezes aquele que hoje se encontra na posição de algoz, ele já foi o perseguido no passado. Ele sofreu muito no passado e ele hoje se encontra totalmente nas faixas do ódio, da ira, da vingança, e hoje ele se torna o algoz, né? Então, aquele que é obsidiado, ele não é de todo vítima, ele tem sim a sua parcela de culpa naquele processo. E aí é necessário que esse espírito, ele passe por todo um processo de compreensão, de por que ele passou por tudo aquilo, né? Será que o perdão não vai ser uma libertação para que ele finalmente encontre a paz? E aí finalmente possa, né, ter uma nova chance de reencarnar, voltar em uma outra posição de menos sofrimento, para que quando passe novamente por aquelas provas, ele já as encare de uma forma muito mais serena e mais lúcida, sem pensar diretamente na vingança, que é o que ele estava pensando, né? Ele estava pensando em reencarnar como filho de Mariana, que era a pessoa que ele perseguia, para desforrar, né, a sua vingança junto a toda aquela família, principalmente sobre ela e sobre o senhor Mateus. E aí é que nós vemos como é importante esse processo de perdão antes do processo reencarnatório, para que ele desistisse dessa ideia de reencarnar nessa condição. Então, Guilherme esclareceu quanto a necessidade que nutria de retornar ao corpo para dar prosseguimento à insidiosa cobrança, ressarcindo a injustiça de que se acreditava objeto. Elucidou que numa das últimas reuniões do anfiteatro, o Dr. Teofrastos, né, que é aquele que entendia de processo hipnológico e de processos obsessivos, e ele orientava, inclusive, aqueles que desejavam realizar seus processos de vingança, como ele era uma escola de obsessão, né, uma escola de vingadores. Apresentaram o caso dele à multidão, ou seja, apresentou o caso de Guilherme, que o aclamara delirantemente, exaltando a ética da justiça com as próprias mãos, nele vendo a vitória dos cometimentos que ali tinham curso. Como poderia, então, agora recuar, né? Recuar de uma situação em que ele, como ele havia aceito, né, a missão de reencarnar nessas condições, ele se via totalmente amarrado a esse compromisso. Como é que ele poderia libertar-se disso, né? E aí ele entrou em desespero, em frustração, porque ele não queria se libertar dessa situação de forma que ele tinha medo de sofrer as consequências, né? De que o Teofrastos, junto com toda a sua equipe, fosse atrás dele. E aí o irmão Petitinga, né, fala que ignorava sobre esse anfiteatro, que ele tanto falava, em que ocorriam essas reuniões, né, com Teofrastos para orientações.
E aqui ele faz toda uma explanação, né, sobre o que vem a ser um anfiteatro. E aí Guilherme, né, fala envaidecido, diz: ora, como narrei antes, quando na minha amargura eu solicitei ao doutor Teofrastos a sua interferência segura. Então, ele começou a ver em Teofrastos uma interferência segura, porque mesmo que fosse do lado do mal, digamos assim, né? Como se existisse o lado do bem e do mal, mas vamos falar como se. Então, ele se sentia seguro dessa forma, porque estava encontrando apoio para realizar a sua missão, né? A sua tarefa de vingança. Que não foi negada, então foi uma assistência e um auxílio que ele recebeu. Paulatinamente, tomei conhecimento das suas ricas possibilidades, inclusive do espetáculo do anfiteatro, que ele promove semanalmente para os que deambulam livre dos corpos, porém algemados à ignorância, sem saberem como revidar o mal que receberam dos seus inimigos, que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Então, como realizar a vingança junto aos encarnados? Dr. Teofrastos ensina. Assim, convidado por amigos, numa quinta-feira, aos primeiros minutos após 00h, acorri ao local, que regurgitava de pessoas de ambos os lados, para ouvirem e aprenderem com o mestre suas preciosas lições. Mais tarde, tomado como exemplo, foi o meu caso narrado publicamente. E após apresentadas as linhas centrais da justiça que me compete realizar, fui aclamado e na última semana apresentei despedidas. Então foi feito todo um evento, né, para que ele apresentasse a tarefa que ia cumprir e se despedisse para poder reencarnar. Do chefe recebi elogios, a promessa do seu auxílio e ajuda constante durante os longos anos de afastamento do grupo, enquanto dure o meu mergulho. O mergulho, né, a esfera carnal. Alimentou-me a satisfação de que, embora separado pelo corpo, eu serei regularmente levado lá, mantendo os vínculos com a organização, para não permanecer o desamparo. Gente, olhem que coisa grave e cruel, né? Porque ele mesmo reencarnado, ele ia continuar fazendo essas visitas ao grupo organizado de vingadores e junto ao Dr. Teofrastos. Depois ainda asseverou: como vê, além do meu caso pessoal, conduz agora a responsabilidade de agir em nome dos nossos, que vem em mim uma das representações dos vigilantes e defensores da verdade. Então, realmente, a gente pode ver aqui a seriedade com que eles levam a coisa, da escola de vingadores, né? E aí, né, tem os comentários aqui de que eles ficaram estarrecidos, como realmente era realizado tudo, né, de forma muito organizada e disciplinada. E aí Petitinga mostrou que não se fazia surpreso, né, mas sempre se referindo a Jesus, ao amor de Jesus, que mesmo sendo tão perseguido, tão caluniado, ele perdoou, né, aqueles que foram seus perseguidores. E aí fala sobre todo esse atendimento. Os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante, que repentinamente pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação, no que foi atendido por Petitinga e Saturnino, que é o dirigente espiritual, que lhe aplicaram passes balsâmicos, fazendo-o adormecer. E aí os trabalhos prosseguiram normalmente até a hora do encerramento, quando o instrutor, retornando à incorporação, explicou que naquela noite, ou seja, Saturnino, né, retornou para esclarecer que o grupo voltaria a reunir-se em desdobramento parcial pelo sono para prosseguimento das tarefas. Então, aquele grupo mediúnico iria retornar durante o sono físico para terminar o atendimento. Todos demandamos o lar com o espírito lenido por esperanças consoladoras.
Embora os membros da família Soares não houvessem participado do trabalho da noite, grande parte dessa tarefa fora desenvolvida, objetivando a saúde e a paz daquelas pessoas. Isso mostra, gente, o quanto é importante as pessoas não terem vergonha e nem medo de ir procurar auxílio, porque mesmo que às vezes elas não possam se fazer presentes naquele dia, ou ela ainda não tenha condição de compreensão de como ocorre todo o processo, não tem estudo, esse atendimento ele não deixa de ser realizado, porque existirá um grupo mediúnico preparado para isso. E aí é tão importante, nesse sentido, realmente que as pessoas procurem ajuda, não deixem de pedir ajuda. Conforme planejado, reencontramos-nos na sala singela do socorro espiritual, os que participavam da assistência ao irmão Guilherme, conduzidos por Saturnino e os seus auxiliares. Embora a parte considerável dos presentes fosse constituída de encarnados, olha só, parcialmente desprendidos pelo sono. Vejam que belo, gente, o trabalho mediúnico. A gente, mesmo em sono físico, a gente continua trabalhando. E mesmo durante esta pandemia da Covid, que a gente não está podendo ir presencialmente para as reuniões mediúnicas, a gente continua trabalhando, a gente continua sendo levado para essas assistências, mesmo que não nos recordemos quando acordamos. Registrava-se em todos uma lucidez espiritual bem expressiva, o que facilitava o labor dos benfeitores. Essa lucidez, gente, ela é permitida tanto de acordo quanto mais experiência e mais conhecimento a pessoa vá tendo realmente quanto à importância do seu trabalho e possa realmente depois trazer reminiscências que não vão lhe ser prejudiciais. Então, cada um se recordará de acordo, né? Guilherme, anestesiado pelo sono hipnótico, fora trazido antes e no mesmo compartimento, assistido por 2 enfermeiros da esfera maior. Ele jazia inconsciente, velado, todavia, pelo carinho que lhe era indispensável, para apaziguar as forças desconexas da ira e da decepção que lhe martelavam o espírito rebelde e infeliz. Após aplicados os recursos magnéticos de despertamento em todos os desprendidos parcialmente pelo sono físico para melhor lucidez, gente, é uma lucidez durante o sono, tá? É como que se nós estivéssemos sonhando, mas nós sabemos que estamos sonhando. Tem uma lucidez nesse sonho. Então, a lucidez relativa, que deveriam estar possuídos os encarnados para as tarefas em programa, como explicou o instrutor. Então, as pessoas tinham consciência que estavam indo realizar esse trabalho. E quando todos nos encontrávamos com melhores possibilidades de registro nos centros perispirituais, elucidou Saturnino que naquela oportunidade fora planejada uma incursão aos domínios do Dr. Teofrastos. Olha só, eles estavam querendo adentrar lá no anfiteatro onde Dr. Teofrastos se encontrava, para a coleta de informes seguros no que tangia ao processo de desobsessão dos membros da família Soares, e mais em particular de Mariana. Mais à frente ele fala, despertando Guilherme e esclarecido quanto ao programa em pauta, que era ir aos domínios do Dr. Teofrastos, este não se pôde furtar da expressão de horror. Como se atreverão a adentrar no reduto do chefe? Quais os objetivos que levarão em mente? Inquiriu assombrado. Ignoram que o espetáculo terá a direção pessoal do Dr. Teofrastos, que se faz acompanhar invariavelmente de mais de uma vintena de cooperadores e guardas pessoais? Essa temeridade poderá redundar em lamentável punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém tente a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente a aquiescência. E aí Saturnino fala, né, que é o dirigente espiritual. Você, no entanto, meu amigo, não se encontra em posição de escolha.
As forças hipnológicas ali aplicadas não são a nós outros desconhecidas. Nós dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico em recursos que tais como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Ou seja, Saturnino esclareceu que da mesma forma que o Dr. Theophrastus tem a equipe dele, os benfeitores espirituais também têm suas equipes. E eles não desconhecem os processos hipnológicos, as posições de defesa que essas outras equipes realizam. Além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo, o supremo chefe da Terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciências ainda mergulhadas nas sombras do crime. E houve uma pausa, né? Continuou ele a se recusar, dizendo que não ia. E aí Saturnino continua, né? Falando sobre Jesus, sobre o amor, de que o amor, o ódio, né? Vem a ser uma ausência desse amor, um desconhecimento do poder do amor, que quando nós realmente nos dedicamos a amar, nós praticamos o perdão, nós nos libertamos, nós temos a paz, enfim. E aí ele diz, esqueça todo o mal, para lembrar do infinito bem que você vai ter lá na frente, né? E aí o ex-obsessor de Mariana, dominado por uma súbita emotividade, veio prorromper em pranto copioso, no qual extravasava toda a sua angústia, retida por longos decênios, causando compaixão a todos nós, que acompanhávamos o labor socorrista, valorizando o poder incomparável do amor. Encolhido nos braços generosos de Saturnino, ele parecia uma criança crescida, porém absolutamente vulnerável. Cessada a ira, que é verdugo cruel, o espírito se deixara descontrair, retomando a condição dele mesmo. Isso é para mostrar, gente, como nós ainda somos crianças espirituais, né? No sentido de não termos compreendido o verdadeiro poder do amor nas nossas vidas em todos os sentidos. No sentido de aprender a compreender que todos somos imperfeitos, de que nós precisamos compreender que o outro se realiza determinada ação equivocada, é por ignorância, né, das leis de Deus, é por ignorância do amor. Muitas vezes a pessoa nunca teve amor em sua vida, né, desde a sua geração, a sua concepção, até toda a sua criação. Enfim, são tantas nuances que vêm envolver a atitude de cada um, que se nós tivéssemos a verdadeira compreensão, com olhos de amor, tudo estaria bem melhor aqui no nosso planeta. E ele fala, chore, meu filho. As lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor são como uma chuva preciosa em terra crestada, oferecendo oportunidade para que medrem as sementes da esperança e da paz, que padecem até então esmagadas na esterilidade do solo. Não permita, no entanto, que o pranto refazente se transforme em tormenta ululante e destruidora. Então, não deixe que esse pranto se transforme em algo infinito, né? Levanta a cabeça, se reerga, recomece. Agora começa a vida nova para você, para todos nós. Jesus é sempre a porta, a nova oportunidade. Vadeemos os rios das paixões que nos retêm e avancemos na direção do porvir promissor. Se o passado se nos afigura fantasma, que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente, com sabedoria e nobreza, nos enseja a bênção da alegria e a dádiva da paz. Todos nos encontramos enleados em reminiscências dolorosas. O nosso ontem é qual sombra esperando o sol do hoje para a perene claridade do amanhã. Vejam que esclarecimento, gente, maravilhoso para todos nós. E é por isso que é tão importante essa participação, mesmo que indireta, em todos esses esclarecimentos,
para que nós possamos conduzir esse aprendizado para nossas próprias vidas. E aí continua falando sobre o amor, né? E sobre a posição de Jesus. E aí ele relanceou o olhar pela sala clareada, fortemente pelas fulgurações que dele radiavam, né? De Saturnino, enquanto Guilherme, que buscava assimilar as lições com expressão de compreensível surpresa e ansiedade, se transformava em homem novo, abandonando a carcaça sofrida do homem velho e manado ao ódio, agora renovado pelas sucessivas vibrações do amor. Então, gente, ele foi desprendido dos fluidos hipnóticos ao qual também ele estava passando, com os passes magnéticos, com esclarecimento e com esse processo libertador, né, de compreensão, ele pôde se libertar desse homem velho e ter um novo ensejo, né, para se renovar e buscar a sua paz. E como se desejasse fixar em todos nós os conceitos ali emitidos, continuou lúcido. Nascemos, vivemos no corpo e perdemos a indumentária, retornando ao palco das mesmas lutas, vezes inúmeras, sem conseguirmos melhorar as condições espirituais, repetindo a roda das paixões escravizantes em que nos comprazimos. Muitos, em incomparável número, entramos na carne e delas saímos, sem nos apercebermos do fenômeno, aferrados às vibrações mais primárias da vida, ou seja, essas de instinto, de ódio, de falta de amor ao próximo, falta de amor a nós mesmos, né? Todos sonhamos com os céus, sim. Raros, todavia, estamos construindo as asas da evolução com os materiais da iluminação íntima, nas linhas severas do trabalho fraterno, da renúncia, da caridade e do perdão. Semeamos pouca luz e colhemos aflições danosas. Por essa razão, nossa arca de esperança permanece vazia de alento. E aí ele continua, né? E recompondo-se com as características habituais, disse a Guilherme que o fitava algo atoleimado. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrastos? E ele disse, sim, tenho medo, porém. Em toda a minha desdita, sonhei, não poucas vezes, com a paz longínqua. E as lágrimas impediram-no de prosseguir. Pondo-lhe a destra sobre a cabeça banhada de úmido suor, Saturnino estimulou. Este é o seu momento de libertação, não o adie. O Senhor nos ajudará. Sigamos. Então, meus irmãos, esse texto desse capítulo 5º foi bem esclarecedor para nós, mas ele vem a ser uma transição para o próximo capítulo, que realmente será a visita até o anfiteatro. Espero que vocês leiam para poder compreender melhor e nos encontramos na nossa próxima aula. Podem deixar seus comentários, seu curtir se você gostou e para darmos prosseguimento aos nossos trabalhos com muita alegria. Muita paz a todos e até a próxima. Tchau, tchau!